Bem-vindos a mais um episódio de Pelas Barbas de Miller. Hoje vou falar sobre sistemas de acasalamento, como os animais eles selecionam seus parceiros sexuais. Nós temos diferentes estratégias que os animais usam para conseguir copular, para conseguir um parceiro sexual. Esses sistemas podem variar de uma espécie para outra, inclusive dentro de uma mesma espécie. Ou seja, você pode ter um sistema misto dentro de uma espécie, enquanto outras espécies vão apresentar um sistema mais fixo, que não varia muito. Hoje vou falar principalmente dos sistemas poligínicos, que são os sistemas em que os machos copulam com mais de uma fêmea durante a sua vida. E mais tarde, em um outro episódio, eu trato sobre outros sistemas que são poliândricos, fêmeas copulando com vários machos, ou monogâmicos, em que geralmente você tem um casal que copula apenas entre si. O comportamento de leque, ele é um comportamento mais raro do que dos outros sistemas de acasalamento, onde os machos eles possuem arenas de exibição. Eles não defendem um território onde tem recursos que a fêmea pode utilizar. Ele não defende um harém. Ele não defende nada além de um lugar onde ele possa se exibir para as fêmeas. E ele disputa com outros machos o melhor lugar de oviposição, por exemplo, talvez onde as fêmeas costumam passar, onde as fêmeas costumam ir. Eles se aglomeram nessa arena de exibição e vão disputar os melhores lugares para que as fêmeas possam vê-los. As fêmeas, por sua vez, elas andam livremente entre esses pequenos territórios dos machos, nessa grande arena de exibição, e são capazes de escolher qual o melhor macho, qual macho ela avaliou com uma melhor condição para passar os melhores genes para os seus filhotes, ou para que o filhote seja tão atraente quanto o pai, por exemplo. Mais tarde a gente pode tratar sobre essas várias hipóteses do porquê o leque evoluiu. Mas a essência do leque é essa noção de que o macho ele defende uma arena para se exibir para as fêmeas. O caso mais clássico, o exemplo clássico, são esses sage grouse. Em português são chamados de tetrais cauda de fazão. Um bicho não muito comum para cá, mas nos Estados Unidos e no Canadá é um animal bem comum. E os machos eles defendem essas arenas contra outros machos. E eles exibem, esses balões infláveis no peitoral e emitem esse som que é o comportamento de cortejo dele. E com esses sons, com esse display visual e sonoro, eles são capazes de atrair as fêmeas para o seu pequeno território de exibição. Um outro sistema de acasalamento, que também não é tão comum assim, é o sistema de haréns, onde um macho, ou mais machos, um grupo de machos, é capaz de manipular um grupo de fêmeas, seja de maneira comportamental ou utilizando alguma estratégia. Por exemplo, leões. Eles possuem harém, onde o macho ele mantém um grupo de fêmeas com que ele copula e ele protege esse grupo de fêmeas contra outros machos que possam querer tomar esse grupo. E quando um macho de leão ele conquista um harém, derrotando o outro macho, geralmente esse macho que conquistou o harém, ele mata todos os filhotes. Então o macho que defende o harém, ele defende também os filhotes, não apenas as fêmeas. O tipo mais comum de estratégia de sistema de acasalamento
entre os machos poligínicos é a defesa de recurso. Os machos eles defendem um território que contém algum recurso que a fêmea possa utilizar. Por exemplo, um local onde ela possa colocar os seus ovos, um local onde ela possa criar os filhotes, um local onde ela possa se alimentar. Então, os machos eles dominam esse recurso e os defendem contra outros machos. E o que vai atrair a fêmea não é necessariamente o macho em si e suas qualidades, mas o potencial de defesa do recurso que ele possui. A qualidade dele vai ser medida por quanto ele consegue defender aquele recurso e quantas fêmeas ele consegue atrair por causa do recurso, e não necessariamente por causa dele, embora a gente pode ter sistemas que tenham um misto de qualidade do macho, por exemplo, com comportamento de cortejo, exibições coloridas ou sonoras, além do recurso e a qualidade do recurso, que vão atrair também fêmeas para o território. Por fim, o último tipo de sistema de acasalamento que vamos ver hoje é o chamado Scramble Competition, que em português pode ser chamado de competição por interferência, competição indireta, mas que na verdade é uma competição entre os machos em que todos os machos têm um possível acesso às fêmeas. Eles não protegem, não dominam o recurso, eles não possuem haréns, eles não fazem leque, e na verdade o macho que possui maior sucesso reprodutivo geralmente é aquele mais ágil e mais rápido para conseguir um maior número de fêmeas numa curta janela de tempo em que os machos têm acesso às fêmeas. Por exemplo, nessas abelhas que as fêmeas elas ficam enterradas por mais de um ano, os machos têm esse momento esperando a fêmea sair do ninho para copular. Então é uma razão sexual de mais de 100 para 1, então tem muito mais machos do que fêmeas, e os machos se aglomeram na entrada, né, da saída da fêmea, do solo, e quando ela sai, os machos disputam, né, um tentando ser mais rápido que o outro, a chance de copular com a fêmea. Então forma uma bola, né, de machos em volta da fêmea competindo pela cópula. E geralmente a fêmea ela copula somente uma vez. Depois de copular com essa fêmea, o macho então pode procurar outra fêmea, e o fitness, o sucesso reprodutivo dele vai ser relacionado com o número de fêmeas que ele consegue copular enquanto patrulha essa área onde as fêmeas são localizadas.